Olá, cordial saudação a você, meu amigo, minha amiga, que está participando desse projeto, dos 30 dias de jejum. Extraí uma pérola aqui da Palavra de Deus, no qual nos diz que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E você está fazendo parte dessa união, muitas vezes não presencialmente, mas união em espírito, partilhando do mesmo objetivo, dessa consagração durante 30 dias, um propósito de dedicar mais a Deus, ter um regime alimentar mais saudável, se abstendo de alguns alimentos. E eu convido você a estudar comigo uma das pérolas aqui extraídas da Palavra de Deus, que está ali em João, capítulo 4, a partir do versículo 1, que é a história da mulher samaritana. E eu convido você a ler comigo a partir do versículo 1. A Bíblia nos diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que o pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber essa água, tornará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diz-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Vamos parar por aqui por enquanto e analisar essa história. Logo no versículo 1, nós vemos agora uma discussão. E a discussão que está aqui é entre os fariseus, acusando Jesus de batizar mais discípulos que João. Jesus, para evitar essa contenda entre os fariseus e entre os discípulos de João, ele se retira. E ele vai agora da Judeia para a Galileia. E o versículo 4, a Bíblia nos diz que era necessário atravessar a província de Samaria. E ao estudar esse texto, essa história, eu me deparei com esse versículo. Por que o autor será que escreveria que era necessário atravessar, então, a província de Samaria? No mapa da Palestina no tempo de Jesus, nós temos um pouco a ideia geográfica de como as cidades estavam dispostas. Jesus agora deixando a Judeia, que ficava mais ao sul, indo então agora em direção à Galileia ao norte. E entre as duas estava Samaria. E quando me deparei com esse mapa, eu fiquei então agora mais confuso. Porque era óbvio que ele teria que passar por Samaria. E o autor coloca: era necessário. E esse era necessário é muito importante para a reflexão que nós estamos tendo agora. Os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês devem se lembrar do antigo, da época dos reis antigos, que existia o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ali os descendentes de Saul, eles se desviaram do caminho do Senhor. Eles muitas vezes abandonaram os caminhos do Senhor e então agora Samaria, que era a capital do reino do norte, foi invadida. E agora todos eles foram levados cativos para a Babilônia. E para que não ficassem agora a Samaria ficasse desabitada, foram enviados para Samaria pessoas de outros lugares, com outras religiões, outras culturas, que adoravam outros deuses. E ali em Samaria instalou-se então agora uma miscigenação, uma mescla, uma mistura de vários cultos de adoração. Era adorado Deus verdadeiro, mas também era adorado Baal, Astarote, Moloque e outros diversos deuses. E quando os judeus retornaram, ao encontrar Samaria agora habitada por diversos povos, diversas raças,
eles não tiveram mais os samaritanos como seus irmãos, como outrora. E esse ódio, esse rancor com os samaritanos perdurou durante as décadas e séculos seguintes. Então os judeus não se davam com os samaritanos. Quando o judeu precisaria ir da Judeia para a Galileia, como no caso de Jesus, eles iam até as montanhas rochosas perto do Rio Jordão e atravessavam, subindo o deserto, um caminho difícil, um caminho mais longo, mais árduo, mais tortuoso, para que então chegassem à Galileia. Era isso que eles faziam. Quando o autor destaca aqui no versículo 4 que era necessário atravessar a província de Samaria, ele quer dizer que existia algum motivo especial para que Jesus passasse lá. Existia alguém que precisava ouvir o amor de Deus. Existia um propósito. Não foi por acaso que Jesus parou em Samaria. Não foi por acaso que Jesus encontrou aquela mulher. Não foi por acaso toda essa história no capítulo 4 de João. Existia um propósito. E ele começa no versículo 4 falando que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E nós entramos na história. Jesus encontra uma mulher junto ao poço. E vocês percebem no versículo 8 que os discípulos haviam se retirado para comprar comida. Jesus estava sozinho. Foi uma viagem longa, Jesus estava cansado. E ali no poço ele encontra agora com uma mulher. E Jesus agora ele pede água para a mulher. Reparem, Jesus não oferece primeiro, ele primeiro pede. E quando Jesus pede, ele desperta uma curiosidade na mulher samaritana. O fato de Jesus falar com essa mulher, ele violou 3 regras básicas dos judeus daquela época. Os costumes. Primeiro, falar com uma mulher. Um judeu só falaria com uma mulher caso ela fosse sua parenta ou sua parente da família. Segunda regra, um judeu jamais falaria com um samaritano, a não ser para tratar de negócios. Como vocês sabem, os judeus não se davam com os samaritanos. Terceira regra, os judeus não ensinavam as mulheres. Existia um dito popular entre os judeus que falava que antes fosse, o melhor seria rasgar a Torá, a lei que eles tinham, a Bíblia que eles tinham, do que ensiná-la a uma mulher. Tamanho era a distinção entre eles, os judeus homens e as mulheres. Um judeu não ensinaria uma mulher jamais. Então só nesse encontro com a mulher samaritana, Jesus deitou por terra 3 costumes, 3 preceitos daquela época. Jesus não se atém a preceitos, não se atém a preconceitos, racismo, qualquer outra coisa que está inserida na sociedade. Jesus se preocupa com as pessoas. E Jesus encontra a mulher e ele pede água. E o fato de Jesus, um homem judeu, pedir água à mulher, desperta nela curiosidade. E ela pergunta aos judeus, como, sendo tu judeu, pedes a mim que sou mulher e sou samaritana? E a mulher agora fica curiosa, então começa um diálogo entre os dois. E Jesus agora com esse diálogo oferece. E no versículo 13 e 14, Jesus fala, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus oferece uma água diferente, uma água diferenciada. Aquela mulher estava acostumada a frequentemente visitar aquele poço, tomar uma água. E aquela água que ela tomava, ela voltava a ter sede e voltava ao poço. E Jesus agora oferece para ela uma água diferente, uma água que ela nunca mais teria sede. E a mulher agora, no versículo 15, disse, Senhor, dá-me de beber essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui no poço buscá-la. Você conhece a história e sabe que essa mulher vivia uma vida matrimonial infeliz, uma vida matrimonial errada perante os olhos humanos e divinos. Ela não tinha uma vida familiar estável. Ela já teve 5 maridos e o homem que estava morando agora não era seu marido. Reparem que essa provavelmente deveria ser uma mulher mal falada na sociedade, na cidade, na vizinhança. E ela estava ali ao poço, ao meio-dia, retirando água. Meio-dia, o horário mais quente do dia. O pior horário para tirar água do poço. Só que ela ia ao meio-dia, para não encontrar com ninguém. Um horário que ninguém ia ao poço, ela ia sozinha. Talvez para não ser ridicularizada, talvez para não ser zombada, porque eles caçoavam dela. Então ela ia ao meio-dia, e quando Jesus oferece uma água diferente, uma água que ela não teria mais sede, ela se interessa, porque ela não quer mais passar vergonha, ela não quer ter que ir ao poço, não quer ter que mais encontrar com outras pessoas. Ela sente vergonha muitas vezes de si mesma. E por isso agora ela pede água. Jesus no versículo 16 disse, vai, chama teu marido. Jesus conhecia a vida daquela mulher. Jesus sabia que ela não tinha marido. Por que será que Jesus então tocou nesse ponto? Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, Jesus estava dando um estudo bíblico, quando a pessoa estava apta a receber o batismo. Jesus coloca mais um estudo, mais uma barreira. Chama teu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido. Só que antes que ela pudesse aceitar a maravilhosa graça, ela tinha que
perceber o quanto o seu pecado é grave e o quanto ela precisaria de um Salvador. Reconhecer o seu pecado. E reconhecendo o seu pecado, reconheceria que necessitaria de Cristo. Reconhecer precisaria de um Salvador. E ela respondeu para Jesus: não tenho marido. Ela não mentiu. Realmente ela não tinha marido. Só que é o típico da resposta fechada. Aquela resposta que não dá abertura para a continuação do diálogo. Não tenho marido, respondeu ela. E Jesus, bondosamente, lhe faz uma colocação. Bem disseste, não tenho marido, porque sim que já tiveste. E o que está agora não é o seu marido. Aquela mulher se assustou. Uma mão maravilhosa estava voltando agora às páginas da sua vida. Estava revelando coisas que por muito tempo, por muitos anos, ela deixava oculta. Aquele homem conhecia a vida daquela mulher. Contudo, muitas vezes, quando nossos pecados ou nossa vida ela é trazida à tona, nós não gostamos desse assunto. Esse assunto parece que nos é estranho. E para essa mulher não foi diferente. Versículo 19, ela diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. A mulher volta agora para pontos de controvérsia. Ela muda de assunto. E é o que nós fazemos hoje. Quando muitas vezes somos trazidos à realidade, nós queremos fugir, queremos sair daquele assunto. Aquele assunto não é agradável aos nossos olhos. E aquela mulher sai completamente do foco. Tenta modificar, tenta puxar para outro lado. E entra num ponto de controvérsia religiosa. Só que existe um fragmento de verdade no que a mulher fala. No versículo 25, ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. E quando esse vier, nos anunciará todas as coisas. Vocês lembram que as mulheres não eram ensinadas sobre a lei. Os judeus não gostavam de ensinar. Mas aqui estava uma mulher que conhecia as Escrituras. Mesmo sendo samaritana, ela fala: eu sei que há de vir um Messias. Ela acreditava em Cristo. Acreditava que o Messias viria. Iria restaurar todas as coisas. Talvez a vergonha da sua vida. Talvez o ódio e o preconceito de um judeu para com outro. E ela acreditava que Jesus viria. E no versículo 26, uma das poucas vezes que Jesus realmente revela a sua natureza, Jesus diz: eu sou. Eu que de fato falo contigo. Jesus se revela o Cristo. Aquela mulher estava ao lado do Salvador do mundo e não sabia. Aquela mulher estava buscando uma fonte de água passageira, sendo que a fonte da vida eterna estava ao seu lado. Jesus estava ao seu lado. E a partir do momento que Jesus fala com ela, a vida dela é transformada, o seu coração é transformado. Aquela mulher agora passa por uma transformação. Ela não é mais a mesma pessoa. Versículo 27. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Repare, aquela mulher saiu naquela manhã da sua casa com um único objetivo: abastecer o seu cântaro, o seu jarro, o seu pote com água, para poder ali ter sustento, ter água para alguns dias da sua casa. Ela se encontra com Jesus, existe um diálogo, uma transformação na sua vida, e ela deixa o cântaro para trás. Deixar o cântaro é deixar a sua vida para trás, o seu passado para trás, suas preocupações para trás. E ela agora preocupa-se em levar essa mensagem a outras pessoas. Ela foi transformada e queria levar aquele seu amor, aquele amor que Jesus encontrou no seu coração, para outras pessoas. Ellen White, no livro Desejo de Todas as Nações, na página 196, ela tem uma passagem que diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino do céu como um missionário. Quando eu falo nascer no reino do céu, é quando o amor de Cristo brilha em seu coração. E aqui, independente de você ser nascido na igreja ou veio conhecer a verdade após um tempo, existe um momento na sua vida, um marco, onde você se apaixona com Cristo. E é aquele momento onde você quer falar com as outras pessoas. Aquilo foi tão bom para você, aquilo mexeu com a sua vida, aquilo transformou o seu ser, que você não consegue guardar aquilo para você mesmo. Você tem que contar, você tem que falar. E aquela mulher estava agora explodindo de amor. E precisava contar aos outros a maravilha que tinha acontecido na vida dela. Meus queridos, o que falta para que Jesus volte? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós ficamos parando e pensando.